Minha querida Clarissa, já começou os óleos essenciais, já começou a usar óleos essenciais há algum tempo. E eu sei que melhorou bastante aí os seus relacionamentos ou o seu relacionamento. O que é que está a fazer e há quanto tempo e o que é que melhorou depois de usar óleos essenciais na sua vida? Conte-nos tudo. É assim, eu já estou a usar os óleos essenciais já há bastante tempo. Não sei exatamente há quanto tempo, mas sei que é já há algum tempo. Claro. E então, o que é que estava a acontecer? Eu também tenho uma personalidade que não é assim muito fácil. Pronto. E então, o que é que acontecia? Um casamento há 20 anos, às vezes já começa a precisar ali de uma certa. De algumas. Apoio. Exatamente. E então, pronto, junto ao facto de eu estar fora do país, emocionalmente às vezes tinha um bocadinho instável estar longe das filhas, dos pais, dos amigos, pronto, não é Claro. fácil. Então, talvez eu comece por aqui também, comecei por fazer as formações com a Ana, o que foi extraordinário para mim, e então, depois, quando comecei a associar aos óleos essenciais, foi tipo top, tipo ouro sobre azul. Ou seja, comecei por usar o lavanda, porque eu tinha muita dificuldade em dormir à noite. Claro. Eu acho que tinha o síndrome do pensamento acelerado, ou seja, a minha cabeça estava sempre a 200. E depois ela não conseguia ali processar que aquele momento era para dormir. Então, quando a Ana começou depois a falar, no lavanda, no balance, também comecei a usar, eu punha nos pés, eu punha na almofada, eu punha nos pulsos, sei lá, sei que comecei a usar. Exatamente, fantástico. E É então muito. comecei a sentir, juntamente com as meditações, e então era como se eu começasse a travar. Eu estava sempre a 200 e aquilo começou-me tipo, trava, trava, calma, calma. E foi que começou a acontecer. Entretanto, às vezes o trabalho, vinha do trabalho, cansada, isso aqui, sempre, e disparatava um bocadinho, o meu marido dizia qualquer coisa, eu já estava tipo com a espingarda apontada, eu assim, fogo, mas isto também não pode ser, eu tenho que fazer aqui alguma coisa. Entretanto, começou-se a falar no frankincense, quando fizemos aquele programa que a Ana fez, em que tínhamos que usar a gotinha logo de Tal e manhã para qual, todos a os dias, língua, é o clube das deusas, não é? O clube precisamente. das deusas temos que usar todos os dias. Temos. E Usamos. depois, exato, e depois começou a sugerir no banho. E eu comecei a pôr umas gotinhas também, juntamente com a espuma de banho, punha umas gotinhas. Aquilo, epá, vinha-me ali uma fragrância que me tranquilizava ali, mas não era aquela tranquilizar de parar, não. Era de satisfação, de boa disposição, ficava cheia de energia, mas uma coisa Isso mesmo. tranquila, era incrível. E então depois comecei a pensar, não, depois começou-se a falar também na pele, pôr no creme da pele, e eu comecei, ok, comecei a notar resultados, resultados, Claro, é mesmo, 62 é aninhos, mesmo. 62 aninhos, hã? 62 aninhos, hã? Quem diz? Tal e qual, É essa energia que eu tenho também, é o frankincenso, o óleo de coco fracionado, a exato, copaíba, exatamente, e isto é como se fosse o meu creme de noite, é o que eu ponho à noite exato. e é E eu fabuloso. depois comecei a usar também no corpo. Agora uso também no corpo umas gotinhas no creme, por causa aqui dos bracinhos, das pernocas, começarem a ficar ali um pouquinho mais. Hum, não fica a pele tão firme, não é? Fica ali um Com pouquinho. flácida, não é? Mais flácida e agora fica mais firme. Era essa a palavra que eu estava à procura. E então, pronto, foi tudo fantástico. Então, para completar, o que é que eu fiz? O meu marido, comecei a notar, provavelmente ia ser por causa do meu cheiro. Ele no princípio reagia e dizia assim: ai, que cheiro! Eu assim, habitue que isto é bom. Eu dizia, habitue que isto é bom. Olha, vais ver, no fim de habituares, não queres outra coisa. Então, eu notei que ele próprio, também, que ele é um bocadinho também estressado e não sei o quê, com o trabalho e tudo. E eu comecei a notar que ele próprio também estava a ficar, mesmo de manhã e tudo, quando se levantava, mais tranquilo, tudo mais calmo. E então depois eu comecei também a perceber-me do quê? Quando eu comecei a falar com um pouco mais de calma, seguindo as suas sugestões do espelho e não sei quê, portanto, eles refletem as nossas atitudes, por Tal aí e fora, qual. e eu pensei assim, realmente faz todo sentido. E comecei a adotar, a experimentar em pequenas coisas, a falar mais tranquila. Por exemplo, certas sugestões, certas coisas que eu era logo, não, não vês, não pode ser assim, tem que ser antes desta forma, daquela, não é? Comecei a falar de outra forma. Não, olha, vamos pensar, talvez assim, nhanhã. E a coisa começou,
tudo a fazer mais sentido, tudo muito mais calmo. E pronto, e com o passar do tempo, epá, sei que não tem nada a ver, sei que não tem nada a ver. Estamos a voltar aos nossos primórdios, de Tão quando bom, casámos há 20 anos. Ou tão seja, bom. não há aquele stress, aquela angústia, aquela ansiedade, aquela coisa, não. E eu atribuo ao frankincense, à copaíba e a muitos óleos que eu tenho, que eu uso aleatoriamente. Adoro o On Guard também, acho que nos dá uma tranquilidade muito grande. Mesmo, mesmo. Aquele grapefruit, como é que é? É este, É o grapefruit, é o grapefruit. também adoro. Para limpar o sangue, é maravilhoso. As Ah, gorduras do sangue. outro. Para copaíba, frankincense e o lavanda são extraordinários para regenerar as células do nosso cérebro. Exatamente. Temos uma tranquilidade, Pronto. promove a saúde do Esses cérebro. são sempre. E o lemon, eu também uso sempre. E não uso só umas gotinhas de manhã, mesmo ao longo do dia, ainda há bocadinho, olha, tenho aqui o meu copo de água, Tal e tenho qual, sempre, bem sempre, uma gotinha, duas. tal E e o meu qual. marido faz a mesma coisa. E aqui para nós, que ninguém nos ouve, eu já perdi 8 quilos. É E exatamente eu fazia tudo e mais um pouco, e nem 200 gramas eu baixava. tal e qual, Já perdi 8 quilos. Ou tal e seja, qual. sinto-me até em termos de alimentação, faço uma alimentação bem mais saudável, bem mais controlada. Segui umas sugestões da Ana em relação aos doces, maravilhoso. O açúcar para mim é perfeitamente dispensável. Tal e qual. Não tenho aquela necessidade louca. Eu tinha mesmo necessidade de uma coisa doce. É isso mesmo. Essa Agora, necessidade, querida, vem da toxicidade dos nossos intestinos. uhum, Quando nós começamos a usar o lemon, os uhum, intestinos começam a ficar uhum, desintoxicados, porque o uhum, lemon promove a desintoxicação dos intestinos. uhum. Então, aquela serotonina que é produzida nos intestinos Exato. e que não chega ao nosso cérebro por causa dessa toxicidade que existe nos intestinos, ao desintoxicarmos os intestinos, essa serotonina chega ao nosso cérebro e nós sentimos mais animadas e mais Ah, motivadas e cheias de exato. entusiasmo e já não necessitamos tanto açúcar. É isso É mesmo. É fantástico, isso não que eu é? tenho, é isso que eu tenho notado. Aquela necessidade que eu tinha diariamente, às vezes ao fim do dia. Era incrível, era quando eu me sentava um bocadinho no sofá com ele, ali um bocadinho a ver um filme, uma coisa qualquer, tinha que estar sempre a roer alguma coisa, a roer. E tinha que ser aquelas bolachinhas de roer. Agora, tranquilo, não há necessidade nenhuma disso. Porquê? Não é necessário. Pronto. Então, só sei que à pala disso, eu já consegui isso. Outra coisa importantíssima, não querendo misturar assuntos, mas à noite o meu marido às vezes tinha muita tosse, porque ele é fumador. Também já Sim. reduziu com orégano, eu ponho o orégano e não deixou, mas noto que ele já reduziu um pouquinho o cigarro, já não está a fumar. O er O er, e exato. o bergamota. Ok. O Falta. er, por causa da respiração, é Ok, fantástico e o bergamota promove o desapego. ok. E, Pero, e ajuda imenso, imenso, imenso. Quem fuma, não é que muitas vezes é o vício, o yeah, problema é o vício. E a pessoa tem muita dificuldade. O bergamota, a pimenta preta, ok. são óleos que são excelentes, excelentes, excelentes para ajudar o fumador ou quem tem um vício a deixar o vício. Exato. Incríveis, incríveis, incríveis. Eu acho que tenho aqui na minha malinha, que eu tenho sempre aqui o meu baú, Uhum. dos óleos anda sempre Tão comigo, bom. é mesmo, anda sempre, eu encontro sempre alguém que precisa de alguma ajuda de alguma forma, então o meu baú anda sempre comigo. E por acaso não trouxe pimenta preta, por acaso não trouxe desta vez, mas anda sempre comigo. Mas são dois óleos que ajudam imenso Ok. o bergamota no desapego. Uhum. Quem Sim, tem sim. um vício, o bergamota faz um trabalho a nível neuronal, a nível do cérebro, das células do cérebro, incríveis. Portanto, ali nas ligações das sinapses neuronais, faz um trabalho fora de série. Muito bom. Então, são óleos usados no difusor, não Sim, é? Como
usa em sua casa? É Ou no como é difusor. que usa? No difusor? Assim que eu chego, põe logo o difusor. É, Logo, assim como eu sim, é tenho aqui, igual, tem um igual. bocadinho. Tenho um na entrada, na cozinha, e tenho outro no meu quarto. Isso Ou mesmo, seja, de dia ponho um mais, que dá mais energia e pronto, e claro. depois a lavanda, o balance, ponho à noite no quarto. E com uma gotinha também de air, com uma gotinha de orégano, sei que faço assim uma mistura e aquilo é perfeito. E Bom. esqueci-me de um pormenor importante, é que à noite eu gosto sempre muito de fazer uma massagenzinha nos pés, faço nos meus e faço também nos do meu marido. Ponho um bocadinho de creme, então faço assim, porque o trabalho dele é muito em pé também. Então eu faço ali uma massagenzinha no pé e ponho sempre umas gotinhas também de frankincense, de copaíba, também ponho do Ersa, que ponho ali uma mistura. E ele diz-me assim, mas que efeito? Então, mas se o meu problema é tosse, como é que me estás a fazer isto nos pés? Mas ele depois diz assim, ok, tudo bem, mas faz que eu sente-se Muito bem, bem. dorme Sente-se melhor. bem. Exatamente, já não tem tanta tosse, tem uma respiração menos ofegante, pronto, Claro, mais fluida, não é? exatamente. Mais leve. Independentemente disso tudo, a pele fica sedosa, fica macia, espetacular, pronto. É Agora, tratarmos de nós mais perfumadas. exatamente. Foi isso que eu aprendi com a Ana. Eu gostava, eu tinha esse pormenor, eu adorava cuidar de toda a gente. Eu ficava sempre para o último e às vezes nem ficava. Pronto, era É pronto, isso mesmo. sempre para o último. E agora aprendi que não, para poder cuidar bem dos outros, eu tenho que primeiro cuidar de mim. Aprendi isso. Tem que Pronto, ser, é isso mesmo, tem que ser. por E a nível isso, das suas emoções, da sua tranquilidade? nada a ver. Nada a ver, Ana. Eu era 8 ou 80. 8 ou 80. Eu às vezes eu pensava, mas porquê que eu sou assim? Eu devia ter ali um meio termo, mas não, super tranquila, super calma, ou então disparava. E depois tinha uma situação que era, eu tinha tudo muito programado, gosto de tudo muito Claro, organizado, tudo muito programado. claro, Há claro. alguma coisa que sai ali fora do contexto para reajustar aquilo atrofiava-me ali o cérebro de uma forma incrível. E agora aprendi a gerir. Calma, vai lá, vamos lá com calma, tranquilo. Respira, E não é? pronto, foi com. Respira, não é? Exata- Respira. E Exatamente. respira com óleo que depois vai mais rápido, que nós Exatamente, pensamos exatamente. mais rapidamente, não é? É isso que pensamos, como é que a tal respiração controlada, aquela respiração É. controlada. E como a Ana ensina a fazer aquela conchinha na mão, respirar calmamente, depois manter ali, depois voltar, e então aquilo faz ali um processo muito bom. E então, às vezes, quando eu me sinto assim um bocadinho, que às vezes ainda acontece. Assim, calma, Maria Clarice, vamos lá fazer a respiração com o óleozinho e pronto, e tudo flui. É tão bom. Ah, outro pormenor, Clarice, outro pormenor, isto em casa, porque no meu trabalho eu sim, tinha uma colega com quem estávamos sempre, como é que eu posso dizer, a gente não discutia, a gente nem sequer falava, que era mais grave ainda. Ou seja, às vezes eu chegava ao pé dela e ela, às vezes, nem os bons dias dávamos uma à outra, porque ela tinha na dela, e eu comecei a pensar, provavelmente é do meu aspecto, da minha cara, será? Se calhar vem com cara de má, não sei. Vou experimentar, eu vou mudar para ver se faz algum efeito nela. E não é que fez, claro, não é que fez, e não é claro. que fez. Quando Pronto, nós mudamos, o ambiente muda. tudo à nossa volta muda. Ou Muda, seja, muda. agora passou a ser. A nossa ligação é muito. Tanto que ela própria diz-me assim: como é que já trabalhamos há 5 anos e só agora é que nos começámos a dar bem? Eu disse assim: mistério, mistério, Deus explique porquê, Deus explique porquê. É Mas é isso verdade. mesmo. E pronto, tudo passou a fazer muito mais sentido. Mas lá está, eu adoro os óleos essenciais e andam sempre no meu bolso. Sempre. Eu saio de casa, não saio sem um qualquer. Às vezes é aleatório, agarro no e vou. É isso mesmo, é isso Porque, mesmo. não sei, podem dizer, é psicológico? Não, não é. Faz Não, mesmo, resulta mesmo. É não. aromaterapia, resulta mesmo. E eu tenho, que de vez em quando tinha que recorrer a um Valdesperte, uma coisa, e agora não necessito, agora consigo fazer aquela gestão da emoção ali, não, é lá com calma, não pode ser logo tudo, tem que ser assim, vá, processa a coisa, vá, muda o chip, É e a isso coisa, mesmo. É isso mesmo. Somos nós que tomamos conta de nós. tal e qual,
É isso mesmo. Em vez de serem as situações e as emoções e os Exatamente, outros e a forma como os outros reagem, tudo isso, em vez de ser isso a tomar conta de exato, nós às exato, vezes precisamos ali de um espaço de tempo, não é, Clarice? exatamente, Mas exato, depois vamos buscar aqui exato, os nossos auxiliares exatamente. e vem um bocadinho, garganta e atrás das Tal e qual, orelhas e nos tal e qual. pulsos, Aqui inspirar então, aqui sim, então funciona lindamente. E aqui atrás na nuca, na aqui nesta nuca. parte, aqui, às vezes eu também massajo aqui um pouquinho, quando eu me sinto assim um pouco mais ansiosa, massajo ali, respiro, e a coisa parece que começa ali a penetrar por ali adentro, assim, fabuloso, já está. É incrível, não é? É, Eu agora com este processo do falecimento da minha mãe, sim. tenho usado imenso o Consol, o frankincenso, a Ah, copaíba, todos os dias, todos os dias, ok. todos os dias, que é fundamental Uhum. para nós nos sentirmos Sim, sim, revitalizadas, porque a vida tem que continuar, claro. porque nós não nos esquecemos, não é? Porque isso é memória, porque isso é amnésia, mas nós temos que realmente recuperar aqui a nossa vida e há muita coisa que acontece Exato, entre mães e filhas a nível de cordões emocionais e nós temos exatamente. realmente que ajudar nesse processo. Então o Consol tem sido o meu grande companheiro Sim. e eu noto um alívio extraordinário exatamente porque ponho os pulsos na Uhum. planta dos pés e aqui Exato. atrás das orelhas. Porquê? Porque são as zonas mais vascularizadas Uhum. e entra na corrente sanguínea mais rapidamente e eu consigo recuperar às vezes aquela tristeza, porque nós quando perdemos a nossa mãe, quando perdemos alguém que amamos, mas a nossa mãe é com quem temos a ligação maior, é com a mãe. Então Exato. nós estamos muito bem e de repente vem um ataque de choro Exatamente. um bocadinho incontrolável. Então os óleos Tens são que aí recuperar. também nessas situações uns auxiliares, Exatamente. são agentes de primeiros Exato. socorros muito fortes, porque Exato. 20 segundos depois de nós colocarmos aqui, por exemplo, atrás das orelhas, que é uma zona bastante vascularizada, tal Uhum. como os pulsos, entra rapidamente na corrente sanguínea, são 20 segundos. Uhum. Mas 20 minutos depois, já todo o nosso corpo, já todas as nossas células receberam o óleo essencial, estes componentes maravilhosos. Sim, sim, Então, sim. dependendo do óleo, assim nós nos sentimos ou mais entusiasmadas ou Exatamente. mais tranquilas. E o Exatamente. Consolo tem sido o meu grande, grande, grande aliado Uhum. neste momento, junto com o frankincense. Eu até tenho aqui uma sinergia, não é? Que eu faço, que nós Claro. fazemos, não é? Que eu Exato. ensino sempre a fazer as sinergias. Eu, por exemplo, à noite, o meu rosto é o meu difusor, é o meu rosto. Eu ponho no quarto, mas é exatamente o meu rosto que é o meu grande difusor, porque coloco umas gotinhas na palma das mãos e depois espalho no meu rosto, pescoço, atrás das orelhas, tudo, e fico toda a noite a respirar o aroma que está, para além de entrar na pele, não é? Para além da pele absorver os componentes tanto do frankincense como da copaíba, que são excelentes para o cérebro, Sim. eu própria também fico a respirar este Claro. aroma. Então, Claro. tratar o rosto com estes dois óleos para mim é um milagre. É um milagre maravilhoso. Uhum. E tem sido uma ajuda fantástica. Eu Fantástica, fantástica. eu A adoro, nossa não vida passo sem não eles. muda. Não passo sem eles e pronto, e os resultados têm sido fantásticos e sempre que a gente conclui que faz sentido, valeu a pena, resulta, porque é assim, as coisas, é assim, eu não sou uma mulher de problemas, mas pronto, há sempre aquelas situações que nos vão aparecendo, Claro. não é? E elas continuam a aparecer, o que é certo é que tudo fica mais fácil, tudo fica mais fácil. É. É. A nossa maneira de estar e de enfrentar a situação, tudo fica mais fácil. Mas o que é incrível é que muitas vezes também prevenimos situações, porque como a nossa maneira de estar está muito mais soft, muito mais tranquila, muito mais. Estamos diferentes, daí também precavemos muitas situações. Ou reações dos outros, ou atitudes menos boas dos outros, isso também se previne muito, dada a nossa forma de reagir.
não é? A nossa alegria, a nossa forma de estar. Eu vejo, por exemplo, as pessoas aqui são muito bem dispostas e mesmo sem se conhecerem, vamos no tram, vamos em qualquer lado, e eles gritam, toda a gente se cumprimenta, mesmo sem se conhecer, e fazem Claro, um riso. E eu agora noto que isso, para mim isso ficou tudo muito mais fácil. tão bom. Tudo muito mais fácil. Porquê? Porque eu vejo uma grande. Parece que as pessoas também me cumprimentam. Isso também deve ter a ver com o nosso semblante, com a nossa. Claro, quando nós estamos bem, isso transmite-se, Transpiramos não é? isso. As É, outras pessoas sentem isso. exatamente, exatamente. É muito bom. E quando estamos mais tranquilas, uma mulher, quando está, olha, isto é para todas as mulheres que nos ouvem, quando uma mulher está mais tranquila e mais centrada em si, o seu Uhum. magnetismo Sim, sim. aumenta exponencialmente. Exatamente. E é contagioso, é Contagioso. fantástico e saudável, vá lá, porque eu percebo disso. Eu, por exemplo, convivia com uma colega, que ainda, colega e amiga, e ela vinha-me sempre com um drama qualquer, todos os dias ela tinha um drama para me contar. Eu comecei a levar sempre a coisa no sentido positivo da história, como a Ana sugere. E então eu consigo ver sempre o lado positivo daquilo. E então o que é certo é que ela agora vem exatamente conversar e contar e não sei o quê. Só que ela já vem num outro sentido. Já não vem com o drama, já não vem agarrado ao drama que ela trazia. E também já se ri muito e eu disse assim, boa, assim mesmo é que é. E pronto, às vezes o que eu faço é que em vez de, vamos lá ver, eu dou muito dos meus óleos, partilho, vamos lá ver, Claro, partilho. claro, claro, é isso Devo, se mesmo. calhar, tornar isto de uma forma também comercialmente. Claro, claro, porque as pessoas agradecem. As pessoas agradecem. Oh, Clarissa, se eu tivesse muito problema com a parte comercial e se eu nunca lhe tivesse falado assim e às 200 pessoas que estão no grupo sobre os óleos essenciais, olha a quantidade de É situações verdade, que não teriam sido resolvidas exatamente. porque eu ou tinha vergonha, ou tinha medo de falar, ou tinha medo que as pessoas Exatamente, pensassem, olha, agora vem aqui vender exatamente, coisas. Não, porque isto é fundamental para as nossas emoções e está exatamente. tudo ligado. E E quando nos óbvio, sentimos bem, é bom, há que partilhar, não é? Há que partilhar com os outros, é isso então, mesmo. se é bom para mim, é extraordinário para os meus amigos. É. Olha, agora em Portugal deixei lá mais uma série deles. Olha, o Jasmine tem que comprar, porque eu deixei lá o meu, deixei à minha mãe, porque ela estava. Pronto, eu contei à Ana a situação, o meu pai estava um pouquinho mal de saúde, e então ela estava assim um pouquinho triste. Eu pensei, não, vou levar a energia dela, como é que eu faço? Se calhar o Jasmine deve ter uma boa frequência, levanta-lhe aqui o astral. Desertos é o segundo óleo com a maior frequência. Primeiro é o rose, a seguir é o jasmine e depois é o frankincense e o E o que eu lavanda. sei é que ela tirava a tampinha e via, e dizia-me: como é que eu faço isto? Oh, mãe, faz assim, põe nos seus pulsos, roda, roda aqui nas suas orelhas, e ela fazia também, e percebi que ela sentiu-se bem. E eu Tão assim, bom. olha, que bom. Porque às vezes as pessoas com uma certa idade, se calhar, têm mais alguma dificuldade em perceber o que é Claro, isto. Mas não, claro. achei que ela foi muito receptiva e sentiu-se bem, de certeza, porque senão ela não tinha repetido e não estava a perguntar como é que fazia. E senti que ela ficou melhor, mais aliviada, ficou bem, pronto. Fantástico. É, Fantástico, não é, é, Clarissa? é, É tão bom. Oh, Clarissa, só mais é. uma questão. Portanto, para além de ser algo extraordinário para nós partilharmos com as nossas amigas, com a nossa família, porque se é bom para mim, é excelente para os outros, não é? Portanto, a questão não sei, pois as pessoas pensam que eu estou a vender. Isto já é uma coisa do século Pois X, já é, não pois é, se usa. é, Qual vender? Então, mas exato, quem é que está à espera de alguma coisa gratuita? exato, Quem? hoje em Quem está dia, à espera exatamente, de mudar de vida com uma coisa gratuita? Não, exatamente. isso não Não existe, não pode é? ser, claro. Um produto de qualidade, de Uhum, excelência, um produto que é exato, terapêutico, um produto que é puro. exato, Alguém teve que plantar as plantas, alguém teve que escolher, exato, alguém tem que ter uma destilaria, alguém tem que fazer este trabalho todo, alguém tem que ter as garrafinhas, alguém tem que pôr as etiquetas, alguém tem que estudar o produto, alguém tem que
químicos, Apanhar as ervinhas. toda a gente está envolvida nisto. Portanto, trabalhamos gratuitamente. Não, Não, todo, isso não de todo, existe, claro, não é? claro. E ó, Clarissa, eles têm um preço. Uhum. Eles têm um preço. A relação qualidade-preço e resultado na Ex- vida, o Excelente, que é que considera, Clarissa? excelente, excelente, excelente. Não é? É excelente. Faz, pronto, é exatamente pronto, como é que eu hei de traduzir isso? É a relação certa. É É a a relação relação certa, certa. porque quantas vezes gastamos dinheiro com produtos e coisas que por vezes fazem bem a uma coisa, mas prejudicam muitas. Não vamos agora aqui falar, mas sabemos do que é que estamos a referir. E vamos ver aquelas bulas por exemplo, dos medicamentos, às vezes aquilo faz uma série de coisas mal e são Claro. caríssimas, então por isso eu acho que usar uma coisa que não tem qualquer tipo de contraindicação e os resultados são fantásticos, eu para mim acho que até dava o dobro. Vale a Não tem pena? preço. Não tem preço, Não exatamente. tem preço. E aí, do meu ponto de vista, quando as pessoas têm um pouco mais de dificuldade, há que abdicar de outras coisas que se Digo calhar não, daquilo. Ou tal e qual. fazer disto uma atividade, um extra, uma atividade Por exemplo, profissional, uma atividade, não é? Isto, exatamente, uma horinha por dia, todos nós exatamente, temos, arranjamos para exatamente, nós, e se exatamente, eu conseguir vender a meia dúzia de amigas minhas, eu ganho para os meus. E eu exatamente, vou na minha pele algo de qualidade fantástico, premium, de excelência, não é? exatamente. Então é tudo uma questão de organização Ora, pessoal e mental, exatamente. não é? É tudo Gestão uma de questão de tempo, organização pessoal, de gestão pessoal, exatamente, é isso mesmo. não é? Por Eu uso exemplo, força. o descansar, o dormir bem de noite, eu não sei para quem não descansa bem de noite sabe do que eu estou a falar. É uma sensação horrível, muito má mesmo. Eu lembro, por exemplo, de olhar para o meu marido, ele estar a dormir e eu assim, quem me dera, só uma horinha destas, ele ali, tranquilo, a dormir. E eu queria dormir e não, nem, às vezes tinha nem uma hora. Uma hora de um Claro, sono bem dormido eu tinha, isto é uma sensação horrível. Acordar e ter a sensação que não descansou rigorosamente nada, o cérebro começa a ficar cansado. Por isso, ter um produto em que a gente, por exemplo, no caso, eu até colocava umas gotinhas na almofada, e não em que sabe. sente-se que dorme ali tranquilamente e consegue. Quando eu comecei a fazer 4 horas seguidas, para mim era uma festa. E agora Milagre, já claro. faço 6, 7 horas. Pronto, agora já durmo. Eu chegava às 4 da manhã, 3, 4 da manhã, esquece. Esquece, eu fazia tudo, Sabendo, andava pela casa, não conseguia. E agora claro, consigo sem recorrer à medicação. a Pronto. medicação, Para mim era isso que era fundamental, era conseguir atingir isso sem recorrer à medicação. Pronto. claro. Sabendo que os óleos essenciais, ao mesmo tempo que lhe proporcionam um sono tranquilo, estão a fazer a regeneração Exatamente. da parte cerebral. Exatamente, muito bom. E Isso penso também é, que seria por isso é que isso trouxe uma série de outras consequências boas, que foi o facto de não dormir, depois não tem disposição de dia, depois não tem, não consegue ser empática, nada, não tem disposição para claro, coisíssima não há nenhuma, paciência, nenhuma, a zero, memória começa a falhar quando nós zero. não dormimos, a Exato, paciência, também comecei a né? notar isso, me esquecia com muita facilidade das coisas. Pronto, Engordamos com mais facilidade. tudo, tudo. Ou seja, eu tinha ali uma série de situações que hoje concluo que provavelmente a grande razão seria o facto de eu não dormir como deve ser, daí também descontrolava um pouco as minhas emoções e pronto, o que eu sei é que através dos óleos eu consegui ali encontrar um ponto de equilíbrio. Para mim foi Tão bom, fundamental e recomenda-se, pronto, para mim, tanto que hoje em dia é o que eu faço. tão Recomendo. Olha, bom. lavanda para a frente. Lavanda para a Oh, frente. Clarissa, maravilha, querida. Nós ficávamos agora aqui 3 horas ou Claro que 4 ou sim, 10 a claro que conversar. estou. Ainda tenho mais, e agora, à medida que estamos conversando, vou-me lembrando de pequenas situações, por exemplo, sobre os óleos, de outras coisinhas que ficaríamos então aqui a tarde toda, sem dúvida. Era. Por isso vamos combinar outra conversa. Vamos, vamos.
Portanto, Então, para já, olha, eu agradeço imenso esta nossa conversa, que é sempre muito, muito, muito preciosa, uhum, porque há muitas mulheres que não conseguem dormir, há muitas mulheres sim, que sim, sim, gostariam imenso de acabar com aquela impulsividade exatamente, a responder, a tal e agir, qual, aquela exatamente, agitação toda. exatamente. Gostavam muito de ser mais tranquilas. Menos, menos. Menos, menos, né? Calma, Adelaide, como eu costumo Tal e dizer, qual, calma, calma, Adelaide. Aconteceu-me várias vezes. Calma, Maria. Eu cheguei calma. assim, calma, Adelaide, sim, calma, Adelaide. Calma, Maria. Vá, Maria, acalma-te. É isso mesmo, Ana Cristina, calma, calma, calma. É incrível. O Não resultado é? é realmente fantástico. E não é por nada, é só porque sim. Pronto, é fantástico. É isso Vale mesmo. a pena. Então, a todas as mulheres e homens que têm E ó, dificuldade em dormir, que gostavam de melhorar o seu relacionamento e os seus relacionamentos, às vezes tal e qual. com filhos que não têm Também, paciência, com também, o também, cônjuge, a esposa ou o marido também, que não têm paciência, com os também, colegas de trabalho, com a também. mãe, com o Tudo. pai, que não têm paciência, o pai e a mãe já estão a caminhar numa certa idade e não têm paciência para o pai e para Exatamente. a mãe, não Exatamente. é? Das nossas relações, se nós Tudo à conseguirmos nossa volta muda. alterar a frequência do nosso cérebro, nós Exatamente. conseguimos alterar a frequência das nossas emoções e ter uma Tal e vida qual. mais feliz, não é, Clarice? Completamente, nada a ver, nada a ver, Não dá a nada a ver. ver. E é uma coisa interior que vem cá de dentro. É É aquela mesmo, coisa, lá está, a felicidade vem dentro de nós, não é? Lá está, mesmo. alterando isso, tudo sai cá de dentro. É É verdade. natural, é espontâneo, saiu, aconteceu, pronto, é E eu fantástico. própria, nós próprias começamos a pensar este momento do parar para calma, Tal e qual. calma, calma, espera aí, Exatamente. não É melhor respondas assim, ainda. exatamente. Isto começa a acontecer naturalmente, não é? Naturalmente, Calma, não precisas de responder, exatamente, calma. exatamente, Aguarda um bocadinho que daqui a meia exatamente, hora, se calhar, o problema já acalmou, exatamente. calma. Isto começa a acontecer naturalmente, é É fantástico. fantástico, não é? Eu agora estou a trabalhar a escuta ativa, como a Ana Cristina sugere. Sim, Fantástico, está a ser não é? fantástico. É impressionante, não é? O É, que nós é, melhoramos a exatamente, todos os níveis. exatamente. Escutar, perceber o que é que quis dizer com aquilo, por que razão disse aquilo, qual foi o contexto. Pronto, ali uma série de coisas associadas e é realmente é muito bom, muito bom, muito É bom. maravilhoso. Minha querida, muito obrigada por este bocadinho. Tenho a certeza por estes minutos, que foram 32, mais propriamente. Nós ficávamos agora aqui o resto do dia, Mesmo. mas não é? Mas tenho a certeza que muitas mulheres, muitas, que não Uhum, conseguem dormir, que têm uma agitação interior enorme, que se exato. vão identificar e que Uhum, vão pensar: se eu ando a tomar, já experimentei tudo e mais alguma sim, coisa e não deu resultado, exato, por que não experimentar óleos essenciais exato. e ter uma vida mais natural e mais tranquila e mais feliz, não Exato. é? E isso, no fim, a base de tudo é exatamente isso, é a felicidade. Isto não é blá 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 blá, não é blá blá blá, é mesmo, Não, é sério, não, não. é sério. É mesmo a sério, nós vimos ali no nosso grupo, eu tenho grupo Sim, privado, sim, nós sim, vimos no nosso fantástico. grupo, Sim, todos sim, os dias, todos os dias, todos todos os os dias. dias, todos os E é dias, nós temos fantástico. ali um movimento espetacular Muito, e tanta muito gente com tantos bom, resultados. É muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. muito bom. Adoro. Muito obrigada, minha querida. Obrigada, eu Muito também, obrigada. por Um dia destes, pertencer regressamos. por pertencer ao seu grupo que faz toda a diferença. Pronto, faz Faz toda. muita diferença. É isso. Muito obrigada, querida. Um dia Obrigada. destes vamos voltar a conversar sobre outro tema. Outro tempo. Boa, boa. Cá Muito estamos. obrigada, querida. Espera. Muito obrigada. Tchau, Ana. Tchau. Beijinho, obrigada, querida. Tchau, tchau.